e que possamos crescer com a palavra que foi ministrada, né? Então a intenção é esses 3 domingos, esse mais 2 domingos, nós fazemos um resumo do que nós ganhamos lá. Hoje eu vou fazer um resumo do que o irmão Luiz Fonte nos trouxe. Nos outros 2 domingos, outros irmãos vão trazer outros resumos, né? Do irmão Romeu Bornelli e do irmão Rodrigo Abarca. Amém? Então nós vamos iniciar aqui relembrando, né, qual foi o tema que o irmão nos trouxe, o irmão Luiz Fonte. E o assunto que ele trouxe foi o mover de Deus ao final de uma dispensação. Esse foi o assunto ministrado pelo irmão, um assunto muito rico, um assunto atual, que nós vamos tentar aqui ruminar, né, e ganhar com essa palavra de hoje. Amém, irmãos? Então, o irmão nos trouxe a ideia de que aquilo que aconteceu no passado vai acontecer novamente nos nossos dias. Porque não há nada novo, irmãos, debaixo do céu. O que é, já foi. E o que será, também já foi. Então, Deus faz renovar todas as coisas, né? Então, tudo aquilo que aconteceu no passado, com os nossos irmãos lá de Israel, o povo judeu, foi uma figura para nós, a igreja, nos dias de hoje. Então, o que aconteceu naquela época? Na época de Daniel, de Ezequiel, de Jeremias. O povo, pela sua rebeldia, ele foi levado cativo para a Babilônia. Como disciplina do Senhor. Não tem como nós lermos todas as passagens, porque hoje é um resumo, né, do que tudo que foi falado, foram 3 ministrações. Então não tem como a gente entrar em cada passagem, né? Mas eu vou citar aqui os livros, os capítulos, os irmãos que já anotaram, ou quem não foi quiser anotar, seria bom, né? Então o povo de Israel foi levado cativo, irmãos. Por quê? Por causa da sua rebeldia e da sua idolatria. E o povo ficou 70 anos no cativeiro, lá na Babilônia. E ali tiveram profetas, tiveram irmãos, Daniel, Ezequiel, que foram levados cativos e profetizaram ali na Babilônia. Irmãos que, mesmo que não tivessem se corrompido na idolatria do povo, eles também sofreram em virtude do pecado do povo. E nos nossos dias também não é nada diferente, irmãos. Apesar de na nossa época nós vivermos uma apostasia, como a palavra diz que iria acontecer, da mesma forma que aconteceu com o povo de Israel, por isso eles foram levados cativos. Essa apostasia que a igreja vive inclui todos nós, irmãos. Como Daniel orou no final dos 70 anos. Como que ele orou, Theo? Ao final dos 70 anos. Theo fala muito sobre isso, né? Ele não falou do pecado do povo. Como que ele falou, Theo? Lembra aí? Eu e meu povo temos pecado contra o Senhor. Então Daniel se inclui. Ele não se exclui da totalidade do povo. Ele confessa também o seu pecado, apesar de ele ser um servo fiel do Senhor. Então, na apostasia que vai acontecer no final dos tempos, irmãos, nós também estaremos inseridos em toda esse afastamento do Senhor. Claro que inseridos porque estamos dentro de um povo, né? Mas o Senhor, ele sempre tem um remanescente, irmãos, dentro de um povo. E isso que é tremendo, irmãos. Esse remanescente fiel que vai orar ao Senhor. Mesmo afastado ali, Daniel, na Babilônia, ele confiava no seu Deus e foi perseguido por causa da sua fé. Assim como seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego. E a mesma coisa vai acontecer também nos últimos dias, irmãos. Porque a ideia que o irmão trouxe foi de que o Senhor ele tem um mover no final de uma dispensação. Então ele trouxe a ideia de que o povo de Israel estava no final de um período de trabalhar do Senhor. Então o que o irmão quis dizer implicitamente nisso, irmãos? Se ele comparou Israel no final de uma dispensação, ele quis dizer que nós também estamos no final de uma dispensação, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Ou alguém discorda disso? Que nós estamos vivendo os últimos dias, irmãos.
Ou não é notório para todos nós que temos contemplado o Senhor, temos contemplado as coisas que têm ocorrido, que nós estamos no final de uma dispensação. Então, olha quão rico é nós aprendermos como foi o trabalhar do Senhor com o povo de Israel no final daquela dispensação. E ao final dos 70 anos, o que Daniel faz, irmãos? Ele ora, confessa seu pecado junto com o povo e relembra que Deus havia profetizado em Jeremias que depois de 70 anos o povo voltaria para a sua terra. O povo regressaria para a terra de Israel. Então Deus ali estava iniciando, no final daquela dispensação, irmãos, uma restauração do seu povo. Ele iria restaurar ali o altar, iria restaurar o templo, iria restaurar os muros da cidade e iria restaurar a adoração correta ao Senhor. Porque o povo que estava ali na Babilônia, eles não tinham mais templo, certo? Não tinha mais sacrifício, não tinha mais sacerdotes. Então, o que eles fizeram na Babilônia, irmãos? O que eles criaram na Babilônia? Eles criaram as sinagogas. Que não foi algo que estava na palavra. Foi algo tirado da mente do ser humano. Como eles estavam ali cativos, exilados, eles criaram um meio humano de adorar a Deus. Será que está diferente dos nossos dias, irmãos? Será que os homens hoje não estão criando maneiras, criando fórmulas diferentes da palavra para poder adorar a Deus? Será que nós não temos visto isso, irmãos? O irmão citou muito essa questão de, hoje em dia, qual que é a moda nas igrejas, irmãos? A moda é você pintar a parede de preto. Eu ainda não sei qual o motivo disso, né? Não sei se algum irmão sabe. É apagar a luz. Ou seja, isso me lembra trevas, né? Isso me lembra trevas, irmãos. Mas é uma moda que está pegando, irmãos. Todo mundo está fazendo isso, né? Inserindo dentro da igreja coisas que é da mente do homem. Quando você pinta a parede de preta, você coloca as luzes coloridas. E isso está chamando a atenção na barra da igreja. Assim. Bota luz colorida, mas isso deve atingir alguma coisa na alma, né? Não sei. Não. Para chamar a atenção ou entretenimento. Sim, o entretenimento. Mas o que isso causa na alma, na mente do ser humano, eu não sei. Deve ser alguma coisa, né? Alguma coisa mais confortável, não sei. Tinha pisca e apagava a luz. Aí agora depois começava a... Não, lá na igreja que a gente participava, né, Kátia? Também lá na missão, também era assim. Deixava tudo escuro. Mas ainda tem né? gente que faz isso, que apaga a luz. Tem, não sei, né? Mas são maneiras de confortar a alma, né? Não sei. É uma distração do tipo foco, né? Um foco ao Senhor. Sim. Aquela parede que pisca, distrai o foco. E os irmãos percebem que quem aqui é mais antigo, né? Frequenta há mais tempo, percebe que essas coisas foram entrando na igreja de forma gradativa. Foi uma coisinha aqui, outra coisinha ali, foi uma abertura aqui, outra abertura ali. E quando a gente vê, a gente está nos dias de hoje, né? No modismo, né? Eu acho que tem muito a ver também com você tentar trazer esse ambiente, né, de culto dentro da cabeça dos jovens, porque o arte, ela tinha essa intenção, né? Atrair o jovem. Hoje é assim, é aquela escuridão, né, com pouca luz. Então acho que tem a ver com você conseguir nivelar as coisas de Deus com as coisas dos homens, para que esse povo que é dos jovens, mais, né, serem atraídos. Sim. Resumindo, né? Trazer o mundo para dentro da igreja. Trazer o mundo para dentro da igreja. Falando no Instagram, tem um pastor que estava falando isso mesmo, agora numa série, falando da igreja, ele estava falando que a igreja está trazendo o mundo para dentro da igreja. Sim. E enche, realmente. Vem tudo lá de fora. E enche, viu? Enche. Né, os jovens, Vem né, dos Estados Unidos esse esquema aí todo. estão lotando essas igrejas. Sim. Lotando. Então a gente vê que a mesma coisa que aconteceu no passado com o povo de Israel, criando uma adoração que não vinha do Senhor,
que vinha da mente do próprio homem, a mesma coisa tem acontecido nos nossos dias. E como aquele povo ali na Babilônia, eles estavam tão à vontade ali, já tinham constituídos ali negócios ali, né? Eles já estavam ali familiarizados com as coisas, já tinham o seu lugar de adoração, não precisavam mais de Jerusalém, não precisavam mais do templo, dos sacrifícios. Eles tinham tudo organizado ali. O irmão trouxe um dado de que naquele tempo havia mais ou menos ali 800 mil judeus exilados na Babilônia. E quando o Senhor começou a restauração da sua cidade, do templo, quantos irmãos, quantos judeus voltaram desses 800 mil para restaurar a cidade? Somente 50 mil, irmãos, de 800 mil. A grande maioria não se interessou pela restauração que Deus estava promovendo. Somente um pequeno povo, irmãos, um remanescente, escutou a voz do Senhor e regressou para sua terra. E era uma viagem difícil, não era uma viagem fácil, né? O irmão citou lá os dias que levaria, não sei se foi 50 dias, que levaria essa viagem da Babilônia até Jerusalém. Acho que foi 5 meses essa viagem que ele citou lá. Então, irmão, a restauração do testemunho também é um assunto dos nossos dias. O Senhor ele quer restaurar o seu testemunho no meio do seu povo. E a gente vê que o Senhor é tão misericordioso que quando o Senhor ele veio à terra, ele pregava onde, irmãos? Onde que o Senhor pregava? Ele ia nas sinagogas dos judeus que foram criadas. Que foi criado por eles, né? Apesar de ter o templo, a questão das sinagogas persistiram durante aquele período. E no tempo de Jesus, as sinagogas existiam. E o Senhor comparecia às sinagogas para ensinar o seu povo, para pregar para o povo, né? Então, assim, essas igrejas de hoje em dia, que tem esse viés, que tem essa tendência aí mais moderna, né? Não é que o Senhor também abandonou de todo e não fale com ninguém lá dentro, né? O Senhor ainda fala. Se tiver uma brecha, irmãos, como falamos ontem, né, Éder? A luz entra. Pode apagar todas as luzes aqui, irmão. Se tiver uma aberturinha ali, a luz vai entrar. Então, quando o Senhor acha uma brecha, em qualquer situação que seja, ele vai entrar. Oi, Kátia. Você falou que na Babilônia, depois que eu entendi, eles criaram essas sinagogas, é isso lá? Sim, na Babilônia. Judeus, né? Judeus. Quando eles foram para Jerusalém, eles continuaram fazendo a mesma coisa? Sim, continuaram construindo sinagogas, né? Em outra cidade. Porque ela tinha um templo, né? Então, acho que em cidades mais afastadas tinha sinagoga, próxima de Jerusalém. Vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira. Amém, irmãos?
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então aqui o nosso irmão Paulo, ele fala de épocas, ele fala de tempos, ele fala da vinda do Senhor como ladrão, e ele fala da nossa reunião com o Senhor na sua vinda. E ele fala, irmãos, que nós não estamos nas trevas, para que aquele dia nos pegue de surpresa. Então, a restauração que o Senhor quer promover entre nós, irmãos, é justamente para isso, para que nós não sejamos apanhados de surpresa, irmãos. Porque o dia do Senhor virá como ladrão. Aquele povo lá de Israel, onde foi promovida aquela restauração, irmãos, e essa história da restauração está naqueles livros lá do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias. O Senhor restaurou um povo ali para ele. E foi um remanescente que permaneceu fiel ao Senhor. E prosseguindo na história, depois que o povo volta do cativeiro babilônico, tem aquele dito ali, né? 400 anos de silêncio do Senhor, onde o Senhor estava trabalhando naqueles 400 anos. Mas quando nós chegamos, irmãos, ao Novo Testamento, Lucas capítulo 1 e capítulo 2, vamos abrir aqui, nós não vamos ler, mas podemos abrir aqui em Lucas capítulo 1 e capítulo 2. Quem é que estava aguardando a vinda do Senhor? Poucas pessoas, irmãos. Pouquíssimas pessoas estavam preparadas para a vinda do nosso Senhor. A nação de Israel como um todo, irmãos, estava em trevas. O Senhor fala que a luz resplandeceu nas trevas, porque aquele povo vivia em trevas e não estava percebido da vinda do Senhor. Somente poucos, irmãos, puderam contemplar quando o Senhor se manifestou na terra. Então temos alguns personagens aqui em Lucas, capítulo 1, capítulo 2, né? Zacarias e Isabel, que foram visitados pelo Espírito, os pais de João Batista, a própria Maria e José, a mãe do nosso Senhor. Então, quando o Senhor nasce, temos aqui a profetisa, né? Ana. Temos também o sacerdote Simão. Então, irmãos, nós vemos que são poucos ali naquela época que participaram daquela restauração do Senhor na Babilônia, o povo que voltou para Israel, reconstruiu os muros, reconstruiu o templo e permaneceu fiel até a vinda do nosso Senhor. A nação de Israel como um todo não se apercebeu desse tempo, irmãos. A mesma coisa tem acontecido nos nossos dias. O Senhor ele tem restaurado um povo, irmãos, e não são muitos. É sempre um remanescente que vai permanecer fiel ao Senhor. E o que o Senhor tem restaurado nos nossos dias, irmãos? Ele quer restaurar o seu testemunho no meio dessa terra. E para ele restaurar o seu testemunho, irmãos,
como o irmão Luiz Fontes falou, o Senhor ele não quer restaurar movimentos, mas ele quer restaurar fundamentos. Então, se há algo, irmãos, que nós podemos guardar de tudo que foi falado, irmãos, pelo irmão Luiz Fontes na conferência, é que o Senhor ele quer restaurar fundamentos no nosso interior. E que fundamentos são esses, irmãos, que o Senhor quer restaurar? Ele quer nos dar uma visão renovada da pessoa do seu filho. Como o irmão Roberto falou hoje. Nós temos que contemplar, irmãos, o Cristo corporativo. O que é o Cristo corporativo, irmãos? Não é só aquele Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz como homem, mas é a partir do seu sangue derramado e da sua morte, o novo homem que foi trazido nessa obra do Senhor. Que novo homem é esse, irmãos? Que nós fazemos parte. É o novo homem que tem Cristo como cabeça e a igreja como o seu corpo. Quem é que fala disso aí fora, irmãos? Essa visão do corpo de Cristo, onde todos nós fazemos parte desse corpo como membros, como irmãos, como nós louvamos aqui nessa manhã, né? Juntos, lado a lado. Essa importância que nós temos que dar para a comunhão, irmãos. O Senhor quer restaurar isso no nosso meio. O irmão chamou a atenção de que não é uma comunhão social, irmão. Não é algo social, mas é algo espiritual. Essa mesa que nos foi dada, irmãos, é uma mesa espiritual. O sangue que foi derramado foi um sangue espiritual. O Espírito que habita em nós, Malvino, ele é espiritual e é celestial. Então a nossa vida, irmãos, nessa terra, ela também tem que ser uma vida celestial. E é para isso que o Senhor quer nos restaurar, irmãos, para essa visão. A nossa vida não pode ser uma vida terrenal, irmãos, vivendo por vista, mas vivendo pelo Espírito e por fé, irmãos. Isso é o que o Senhor quer restaurar no meio do seu povo. A outra coisa que o Senhor quer restaurar, irmãos, a visão da igreja. O corpo de Cristo, como foi revelado lá em Efésios. Esse corpo que foi preparado para nós, irmãos. Nós somos um povo separado, irmãos. Nós somos um povo que vive só. Assim como Moisés, né, quando foi retirado do Egito, e foi falado do povo de Israel no deserto. Israel era um povo que vivia só, irmãos. Por que que o povo de Deus tem que ser um povo que vive só, irmãos? A gente experimenta isso, né, no nosso dia a dia. Aqueles que têm a mente renovada, irmãos. Aqueles que têm a mente de Cristo. Ou nós não nos sentimos um peixe fora d'água nesse mundo, irmãos. Se nós não nos sentimos um peixe fora d'água, irmãos, tem alguma coisa errada. Se nós participamos das mesmas coisas que o mundo promove e sentimos prazer nisso, nós temos que rever o nosso cristianismo. Nós temos que rever aquilo que nós cremos, irmãos. Porque o povo de Deus é um povo que vive só. E isso não é algo negativo, irmãos. Isso é algo positivo. Porque nós vivemos para o nosso Deus. Nós vivemos para Ele. A nossa vida é dele. A nossa vontade é dele. Os nossos pensamentos são dele, irmãos. O nosso prazer tem que estar nele, irmãos. E não nas coisas desse mundo. Mas o homem afastado de Deus, como não tem prazer em Deus, ele tem que buscar prazer, conforto nas coisas desse mundo. O irmão citou vários exemplos, né? Hoje em dia, as pessoas têm que ter não sei quantas férias no ano, né? Tem que trabalhar para poder descansar nesse mundo. Porque não acha descanso em Deus, irmãos. E o nosso descanso é quem, irmãos? Quem é o nosso descanso, irmãos? Quem é o nosso sábado, irmãos? O nosso sábado, o nosso descanso perpétuo é o Senhor. Então nós podemos dizer assim, nós sempre estamos em férias, irmãos. Nós sempre estamos descansando no Senhor. E algo tremendo, irmãos. Porque em que dia que o Senhor fez o homem? Em qual dia da criação que Deus fez o homem? No sexto dia. No sexto dia, Deus fez o homem. Foi o último ser criado pelo Senhor, foi o homem.
E no dia que ele fez o homem, irmãos, o que aconteceu no dia seguinte da criação do homem? O primeiro dia de trabalho do homem foi descanso. Porque o que Deus falou para o homem quando ele criou o homem? Ó, domine sobre essa terra, né? Subjugue os animais, guarde o jardim, né? E deu várias tarefas para o homem, né? Aí no dia seguinte, não, agora, calma aí, não começa agora não, descansa. Descansa no Senhor. E nós temos um sábado, irmãos, que esse sábado é descansar no Senhor. Claro que esse sábado também fala do milênio, o dia que o Senhor vai descansar das suas obras também, né? E nós permaneceremos no descanso com Ele. Então, irmãos, o nosso prazer não está nessa terra, irmãos. O nosso prazer não está nesse mundo, irmãos. A nossa mente, ela tem que descansar nas regiões celestiais em Cristo, irmãos. É de lá que nós recebemos o nosso alimento. E é essa visão que o Senhor quer restaurar em nós, irmãos. Eu sei de vários irmãos, né, que têm vivido essa experiência, né, do Senhor transformar a mente, que é uma mente que está agarrada nessa terra, se revelar à pessoa e a pessoa pensar assim, né, caramba, o que eu tenho feito toda essa minha vida? Me desgastando nessa terra, sendo que eu tenho um descanso que é o Senhor. Eu tenho visto isso acontecer, irmãos. A mente sendo transformada, a pessoa sendo desarraigada dessa terra e vivendo nas regiões celestiais em Cristo. Essa é a visão que o Senhor quer nos trazer, irmãos. Essa é a restauração que o Senhor tem feito. Uma visão restaurada também da cruz de Cristo, irmãos. Essa cruz que nos salvou, esse sangue derramado, essa cruz, irmãos, que fala de salvação. Primeiramente, é a cruz de Cristo. Ele se deu primeiramente a nós. E nós temos que contemplar essa obra, e amar essa obra, e fazer memória dessa obra. Porque isso, irmãos, é fundamento. Então o Senhor quer restaurar esses fundamentos. O que as igrejas fazem, irmãos, hoje em dia? O fundamento deles é outro. O fundamento deles é preencher uma agenda anual. Né? Começa o ano, vão lá pegar a agenda. O que a gente vai fazer ao longo do ano? Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Está tudo programado, irmãos. Eu sei porque eu participei disso. Está tudo programado na agenda. Né? E todo ano aquilo se repete. E isso se chama ativismo, irmão. Ativismo religioso. É a força do braço, irmãos. E nós começamos a desfrutar ontem, né, sobre uma das disciplinas espirituais, que é a disciplina da oração. É a disciplina mais importante, porque é por meio da oração que nós conhecemos a mente de Deus. É por meio da oração que nós temos intimidade com Deus. E nós falávamos ontem, né, sobre essa questão da oração. E desfrutando do livro, a gente viu que, o irmão falando, né, que a oração, irmãos, ela pode mudar a mente de Deus. Imagina isso, irmãos. A nossa oração pode mudar a mente de Deus. Olha que tremendo. Não foi isso que aconteceu com Moisés, quando o Senhor falou que iria destruir o povo por causa da sua rebeldia? Moisés orou ao Senhor: Senhor, não faça isso. Não, esse povo é rebelde, pô. Esse povo é de dura cerviz. Mas, Senhor, o Senhor tirou esse povo do Egito. O que dirão os povos em redor? O povo de Deus foi tirado do Egito por ele para perecer no deserto. Não faça tal coisa. Deus mudou a mente. Moisés, pela oração, mudou a mente de Deus, irmãos. Então, essa é uma disciplina, irmão, que nos foi dada. A disciplina da oração, irmãos. Então, não é nem tanto o que nós fazemos, mas é o quanto nós oramos. Não é o tanto que nós fazemos ou obramos para o Senhor, irmãos, mas é o quanto nós oramos. Então, a oração é a disciplina mais importante. E é por meio da oração, irmãos, que nós vamos ter intimidade com o Senhor, e o Senhor vai achar uma brecha no nosso coração para restaurar todos esses assuntos, irmãos. E um outro ponto com relação à cruz é que a cruz também tem que ser um estilo de vida para nós. O caminho de cruz não foi só a cruz de Cristo que ele morreu. Não, nós temos também a nossa cruz.
que nós temos que tomar todos os dias, negando a nossa vontade, a nossa alma, e seguir o Senhor. Então a cruz também é um estilo de vida que nós temos que cultivar no nosso coração. Totalmente diferente, né, do mundo, irmãos. Está vendo que não tem compatibilidade, irmãos? Não existe compatibilidade entre Deus e Baal, entre a igreja e o mundo. Não existe compatibilidade, irmãos. Muitos querem, sim, viver como o mundo vive, né? Ou como a Aline falou, né? Trazer o mundo para dentro da igreja. Irmãos, vai dar ruim, irmãos. Vai dar ruim, porque Deus vai rejeitar esse altar. Ele vai rejeitar esse tipo de adoração, assim como ele rejeitou o povo de Israel. A adoração de Israel, o altar ali, para Deus, se tornou algo detestável, irmãos. Algo que cheirava mal, irmãos. E a mesma coisa tem acontecido nos nossos dias. Essa mistura de mundo com igreja é algo que cheira mal ao Senhor, né? Quando trouxeram ali aqueles filhos de Eli, né? Um sacrifício que não foi agradável ao Senhor, o que aconteceu com a família de Eli, irmãos? Foi destruída. Porque trouxeram um sacrifício estranho, né? Então, olha o cuidado que nós temos que ter, irmãos, porque nós estamos vivendo no final de uma dispensação. E no final de uma dispensação, como nós aprendemos, o Senhor traz duas coisas, irmãos. O que o Senhor traz? No final de uma dispensação. Uma coisa nós temos falado aqui, que é a restauração de um remanescente. Mas tem uma outra coisa que nós temos visto aqui na quarta-feira que o Senhor traz também no final da dispensação. Os irmãos lembram? O que sempre acontece no final de uma dispensação é um remanescente e juízo. Sempre no final de uma dispensação, o Senhor traz juízo, mas guarda um remanescente fiel. Então nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos. Mas nós não estamos em trevas para que esse tempo nos pegue de surpresa. Amém, irmãos? Também não estamos abandonados. Né? Não estamos abandonados. Ele fez juramento a Abraão. E essa palavra com juramento, né? Porque a promessa de Deus, ele vai cumprir até o fim. Amém. E um outro fundamento que o Senhor quer restaurar, irmãos, é a visão do reino. É uma visão que foi perdida, irmãos, pela cristandade. Essa visão do reino, que o Senhor voltará para reinar objetivamente, literalmente, nessa terra, irmãos. Muitos tratam o reino como algo simbólico, algo que o Senhor já estabeleceu entre nós, né? Mas nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele tem nos dado, irmãos, a visão do reino. E não só isso, irmãos. Ele tem dado esse reino para nós. Ele tem nos confiado esse reino, irmãos. O reino já está no meio de vós. Esse reino espiritual. E aqueles que são fiéis, irmãos, a esse reino espiritual, vão reinar com o Senhor quando Ele vier literalmente estabelecer o seu reino. Então Ele quer restaurar esses fundamentos, irmãos. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então, olha quão importante é, como o Roberto falou, o ministério da palavra no nosso meio, irmãos. A oração por direcionamento no nosso meio, irmãos. Para nós sabermos o que o Senhor quer comunicar a nós. A importância dos irmãos que oram. E mais do que isso, a importância das irmãs que oram, irmãos. Porque é a oração que sustenta a igreja. Uma igreja que não ora, irmãos, é uma igreja falida. É uma igreja morta, irmãos. Então, assim, a gente sabe, a gente reconhece que quem mais ora no povo de Deus, irmãos, são as irmãs. As irmãs, ao longo da história, é que tem sustentado em oração. Não estou dizendo que os homens não oram, né? Não estou falando isso. Né? Mas se a gente puder dizer, irmãos, quem mais ora no povo de Deus são as irmãs. Né? E quão grato nós temos que ser a esse sacerdócio silencioso, que muitas vezes não é visto pelos homens, tá, irmãos? Mas é visto por Deus. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar em sua glória, isto não será o final da história da terra atual. O plano do nosso amado Senhor não é dar uma passadinha aqui,
arrebatar e levar os seus filhos para o céu e abandonar a terra para a sua destruição pelo fogo. Nosso Deus ainda tem grandes planos para esta terra. Ele pretende estabelecer um reino aqui centrado em Jerusalém, na terra de Israel. Sua autoridade será estabelecida sobre todos os habitantes da terra. Será um governo mundial e celestial. Sim, amém. Então, irmãos, nós temos que considerar o que o Senhor tem falado no nosso meio. Temos que colocar como principal, irmãos, o ministério da palavra. Amém. Nos debruçar sobre a palavra, orarmos, cultivarmos essa disciplina da oração, né? Para nós conhecermos o coração de Deus. Porque Ele quer falar a nós nesses últimos dias, irmãos. Ele quer restaurar muita coisa. Uma das coisas que o irmão falou foi a questão da comunhão. A nossa comunhão uns com os outros e a nossa comunhão com o Senhor. Porque como o Senhor orou lá em João 17, né? Que eles sejam um, assim como eu em ti sou um, Pai. Que eles sejam um em nós. E essa comunhão, irmãos, foi nos dado participar dela. Como está lá em 1 Coríntios capítulo 9, né? Capítulo 1, versículo 9. Então nós fomos chamados a participar dessa comunhão, irmãos. E quando a gente fala de comunhão, a base da comunhão é a Trindade. A Trindade, irmãos, é a base de qualquer comunhão. Se nós não entendermos como é que a Trindade se relaciona em amor, irmãos, a nossa comunhão vai ser falha. A nossa comunhão não vai prosperar. Mas quando nós enxergamos essa comunhão e vivemos nessa realidade em que fomos inseridos, irmãos, cada um dos irmãos, a nossa comunhão aqui vai ser plena. O Senhor vai falar no nosso meio, irmãos. Por isso que é importante nós considerarmos a comunhão. E eu falo, irmãos, os dias de reunião mesmo. Claro que nós temos a nossa comunhão individual com o Senhor, mas também nós temos os dias que nós somos chamados a comunhão com os irmãos, irmãos. E no nosso meio, que dias são esses, irmãos? É quarta-feira, é domingo, é sábado. Quando tem das irmãs, quando tem dos irmãos. Isso é um chamamento, irmãos. Não é algo que nós podemos desprezar. Não é algo que nós podemos negligenciar, irmãos. Muitos enxergam isso como religiosidade. Né? Ah, vai no dia certo lá, vai na quarta-feira, vai no sábado, vai no domingo. Isso não é religiosidade, irmãos. Isso é compromisso com o Senhor. É compromisso com o corpo de Cristo. E nós temos que refazer a nossa agenda muitas vezes. Agenda de trabalho. Porque o que é prioridade em nossa vida, irmãos? É o mundo ou são as coisas do Senhor? Então nós temos que considerar essas coisas. Acho que foi o Roberto que falou sobre isso, né? Sobre a questão da comunhão aqui hoje de manhã. Foi a Lucimar e a Cátia que levantaram o dedo. É a questão do deslocamento, né? De considerar, quando tem comunhão, essa visão que o Senhor nos deu, né? Assim, como nós vivíamos uma religiosidade muito grande no ativismo, éramos obrigados, muitas das vezes a gente negligencia, né? E ontem, graças a Deus, tivemos recursos, saúde. Agora, sempre um deslocamento e a carne não quer, né? Ontem eu até falei com o Senhor, né? Eu falei, a minha carne não quer, mas o meu espírito quer. Aí ontem eu cheguei lá, tinha de Miguel Pereira, Maricá, sabe? Então, assim, é na comunhão que o Senhor expressa a bênção, não tem jeito. Não Sim. é sozinho. E a gente está perto, a gente pode dormir, a gente pode ir no shopping, a gente pode ver um filme, pode perder tempo com qualquer coisa, né? Mas graças a Deus, assim, é um vencer mesmo, sabe? É um vencer. Não estou falando por quem não foi, não, estou falando de mim. Porque a minha carne não queria, sabe? Ontem eu consegui limpar a minha casa, carne limpo, né? Assim, limpo minha boca. Ontem eu consegui, e no final a minha carne falou assim, eu não quero, você não vai. Só que o meu espírito gritou e falou, vou. Então não dei nem confiança. Tomei meu banho e fui. E era assim, chegou 15 para as 3, sabe? Quando foi 4h10, a gente estava lá no ponto de Maricá, já estava de Miguel Pereira. Aí você, assim, graças a Deus que a gente conseguiu, né? E a palavra, assim, foi dispensada, né? Meditar. Um monte de irmão, um monte de gente surgindo de tudo quanto é lugar. Irmã Cátia com o marido também foram. Graças a Deus. Né? E agora, é um sacrifício da carne. Sempre é um sacrifício. Pisar na boca da
graça da goela, senão você não vai. Tá, glória. Por isso que o Senhor quer restaurar essa visão da cruz, né? E a gente No nosso meio. negligencia isso numa quarta-feira aqui, é num sábado que os homens têm reunido. Então, assim, a gente negligencia mesmo, e a gente não, a carne não gosta, sabe? Então, graças a Deus que mais uma vez a gente está aqui de Amém. manhã, né? Aí Amém. acordar hoje de manhã, o irmão falou assim, amanhã tem o café da manhã, primeiro da manhã, irmão. E aí, né, metemos o pé e Jesus trouxe a gente de volta. Amém. Aí E só. assim, em relação à comunhão, a gente também tem que considerar o irmão que está levando a palavra, a irmã que vai ministrar, porque quando o Senhor separa alguém, não é por acaso. Né? Então, o irmão, aquela pessoa que está ali de frente, ela está ali durante a semana, ela está orando, ela está lendo, ela está se preparando para poder, o Senhor, o Espírito Santo está usando ela ali naquele momento, para levar aquela palavra para nos ajudar. Né? E nós, ficamos, eu de Papomina, assim, eu não estudei aquilo que a irmã estudou, eu não li, eu não fiquei debruçada em cima do livro, em cima da Bíblia, e ela ficou, e houve outra pessoa. Então a gente precisa também considerar o irmão nesse sentido, né? Porque imaginar, não vou não, eu estou cansada, não vou não, eu estou de cabeça, não vou não, eu estou isso, com aquilo. Assim, a gente deixa de considerar até o Senhor. Sim. Né? Deixa de considerar o Senhor, porque quando a gente entende, né, que tudo acontece porque é o Senhor que move todas as coisas, então a gente não está só considerando quem está de frente ao irmão, como não está considerando o Senhor também. Sim. E tudo, irmãos, nós temos que fazer com equilíbrio. Amém. Tudo é equilíbrio, irmãos. Então também tem aquele irmão desequilibrado, que negligencia o trabalho para estar em reunião em qualquer lugar. Também não é assim, irmãos, né? Por isso que nós fazemos parte de uma assembleia. Nós não fazemos parte de todas as assembleias, né? Porque os irmãos também têm que trabalhar, pô. Tem que considerar o trabalho do irmão. Os irmãos têm que trabalhar. Mas também nós temos que considerar as reuniões quando são feitas pelo Senhor, né? Quando são chamados para a reunião, né? E assim, nós temos aqui 2 reuniões, digamos assim, né? Durante a semana. Quarta à noite e domingo de manhã. Às vezes sábado. O restante da semana é dos irmãos. Os irmãos fazem o que quiser, né? Mas nós temos que considerar, não a mim, não é considerar a mim. Considerar o Senhor primeiramente. É um tempinho ali que a gente vai se sacrificar, que a gente vai deixar de atender um cliente, vai desmarcar uma reunião, né? Um compromisso que nós temos para considerar o Senhor, né? Então, existem irmãos desequilibrados também, que querem ficar o tempo todo em comunhão, esquecendo que tem uma família para sustentar. Tem que levar comida para casa, tem que pagar conta, né? Então também não entremos nesse desequilíbrio. Eu conheço também muitos irmãos assim, né? E chega a família cresce, né? E não tem condições de suprir as necessidades do filho. Por quê? Porque viveu o tempo todo, a vida toda, nessa questão de reunião e negligenciou outra parte, de estudar, de trabalhar, de correr atrás, né? Então existe um equilíbrio, irmãos. Graças ao Senhor que a cruz equilibra tudo, irmãos. Não deixa nada fora do lugar. Então, consideremos a comunhão. Porque a comunhão é na comunhão a vida governa todas as coisas. Na comunhão, irmãos, a vida governa todas as coisas. Enquanto no ativismo é o suor que governa as coisas. É o suor que faz as coisas funcionar. Amém, irmãos? Fala, Nini. É que eu anotei aqui, mas só olha antes de eu responder essa palavra, ele falou que a comunhão é a principal atividade da Trindade. Não há nada na Trindade que se mova fora dela. Tremendo, né? Aí falou do remanescente, né? E falou muito de Daniel. A vida de Daniel foi marcada pela oração e amor à palavra. Amém. Então vamos abrir lá em Daniel, já que a irmã citou, né? Daniel capítulo 12. E o que é bom a gente ver nesse exemplo de Daniel é que ele conhecia a palavra, né? Então, quando chegou o tempo certo dela ser vivida, né, nesse novo tempo, voltar para Israel,
ele lembrou. Lembrou, pô? Então, ele lembrou algo que ele sabia. Se nós não lermos a palavra, não entendermos o que o Senhor tem para nós hoje, amanhã, a gente não vai, né, seguir esses passos de Daniel ou de outros profetas. De ter o conhecimento do que o Senhor está preparando no futuro e a gente poder viver isso no futuro, porque nós, o nosso coração ficou atento ao que foi dito no passado e cremos naquilo que foi dito. Não é só lembrar, é crer na palavra no sentido da fé, porque você está dentro de um cativeiro e saber que você vai ser solto como? Né? Vai mesmo lá quando o povo estava escravizado. É fé. Sim. Se não for pela fé, a palavra dita ali não tem significado. Então, aplica-se o conhecimento e a fé que nos é colocado no coração para que tudo isso seja feito. E o Daniel só pôde ter essa visão porque ele tinha comunhão, né? Com o Senhor. Sim. Se não tivesse comunhão, ele não... Aqui em Daniel, capítulo 12, versículo 4, a minha versão fala de uma maneira, mas eu vou ler para os irmãos, vou pedir para os irmãos lerem a versão dos irmãos, né? A minha versão fala assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Tá assim também? Tem alguma outra versão? Tem, eu assim aqui. E Ó. o Daniel encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Então essa é a versão que eu queria. Muitos correrão de um lado para outro, irmãos. Como o irmão falou na conferência, irmãos, hoje em dia, irmãos, tudo é expresso, né? O café é expresso, o BRT é expresso, né? Tudo é expresso, irmão. A gente quer chegar rápido. É 10 minutos, né? Comer o expresso. Tô na correria aqui, peraí. É assim ou não é assim hoje em dia, irmãos? Correria, tá aqui. Então, mais um fato que nos mostra que nós estamos no final de uma dispensação. Porque ele fala aqui, ó. Até o tempo do fim, muitos correrão de um lado para outro. E a gente vê na Brasil, irmãos, correria. Né? O carro da minha irmã foi rebocado, né? Foi na sexta-feira. Foi rebocado e o carro dela tá no meu nome, né? Só eu podia tirar o carro do depósito. Eu tive que sair correndo lá de Bangu para São Cristóvão, que já ia dar 5 horas da tarde, que é o limite de tirar o carro, porque meus filhos estavam com ela lá na cidade, e a Aline entrou no carro comigo, a gente pegou no Brasil e foi correndo expresso, irmão. Eu só não peguei corredor expresso para não pegar multa, né? Senão não ia adiantar nada. Aí eu corri para São Cristóvão, errei o caminho, tive que pegar outro caminho, cheguei lá 5h05, a mulher conseguiu liberar o carro ainda, foi misericordiosa, né? Me liberou o carro. Mas é tudo na correria, irmãos, é tudo correria hoje em dia. Correrão de um lado para o outro. Outro fato. E a ciência se multiplicará. O saber se multiplicará. Aqui, tá aqui, ó. Ó a ciência aqui, ó. Ó a tecnologia, ó a medicina, né? Então, irmãos, acho que não tem mais muita coisa para acontecer, não, irmãos. Não tem mais muita coisa para acontecer, não, né? Parece uma coisa diferente do sabe. Irmãos, vamos abrir aqui em Efésios, depois a gente volta a Daniel. Efésios capítulo 2, versículo 6. Efésios 2, 6. Onde que nós estamos assentados, irmãos? Não é isso que fala o versículo? Abriu já, Lucimaí? Tá. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o nosso lugar, irmãos. Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A gente está aqui na Boiúna, né? Mas também nós estamos nos lugares celestiais em Cristo. Amém, irmãos?
A nossa batalha, irmãos, não é contra carne nem sangue. Vamos lá abrir lá? Capítulo 6 de Efésios. Capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta é contra quem, irmãos? Principados, potestades, Aonde? Aonde? os lugares celestiais. Ih, é onde a gente está sentado, irmãos. E aí, como é que fica? Nós estamos nas regiões celestiais em Cristo e é lá que acontecem as piores batalhas, irmãos. Porque as forças espirituais da maldade também estão lá, irmãos, nas regiões celestiais. Tem igreja lá acima dos demônios, dos principados. Não, a gente espiritualmente foi colocado nas regiões celestiais. Em Cristo, porque ele venceu. Essa região já é nossa. Né? As regiões celestiais... Não, Satanás está também nessa região, mano. Não está abaixo, não. Vamos lá, vamos explicar. Vamos explicar. O Senhor já venceu. O Senhor já venceu, irmãos. Satanás já está derrotado. Amém? Amém. Ele nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então vamos entender. O que é estar nas regiões celestiais em Cristo? É a mesma coisa que ele falou para Israel. É a mesma figura, irmão. Mesma coisa. O que ele falou para Israel? Onde botareis a planta do teu pé, será vosso. Toma posse da terra prometida. Porque já é sua, já te dei. A terra já é sua. Mas o que o povo tinha que fazer? Tinha que botar o pé e tomar posse. E lá na terra prometida tinha o quê? Gigante. Tinha gigantes. A terra já não era do povo? Já não foi dada para ele? Mas o povo conquistou a terra? Não. E nessa mesma terra, que é figura das regiões celestiais em Cristo, da plenitude de Cristo, lá também tem gigantes, principados e potestades. Nós temos que tomar posse pela fé. Então a batalha é aí, irmãos. Oi, ele. O Senhor já nos deu o reino, Ele quer nos dar o reino. Mas a gente tem que tomar posse. A gente Sim. tem que ter ação. Tem que ter ação. Para poder entrar no reino. Quem foram os únicos que tiveram fé para entrar na terra, irmãos? Josué e Caleb. Essa pergunta da irmã aí, da posição da igreja, em Efésios o Senhor fala, né, que o Senhor colocou em Cristo, né, sobre todas as coisas, né, e Ele deu à igreja, que é o seu corpo. Quando Cristo é o cabeça, então Ele vai lá e subjuga todas as coisas debaixo dos seus pés. Sim. Exemplo do livro de Jó. De onde vem Satanás? Então, a igreja, ela não está acima das regiões celestiais. Cristo que está, por ele ser o corpo, a igreja ser o corpo, ele é o cabeça, por ele é o cabeça, aí todas as coisas estão debaixo dos pés dele. Até Satanás, se Satanás, que é o cabeça dos cabeças, está sujeitando ao Senhor, o livro de Jó é claro isso. Ele fala, de onde vem Satanás? De rodear a terra. Então, o Senhor coloca limite em Satanás. Por quê? Efésios fala, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, onde está o Filho, à direita do Pai. Aí ele vai falar agora, acima de todo principado, potestade e poder de domínio de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Agora ele vai falar da igreja. Aí, pois, todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Olha a igreja. O deu à igreja. O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que diz todas as coisas. Por isso que o irmão falou, vai para Nova Iguaçu, calma aí, existe o cabeça. Aleluia. Existe o cabeça. Amém. Satanás, ele, ó, quem foi o cabeça de Jó ali? Foi o Senhor que falou, ó, não Amém. toca nele, pode tocar tudo, mas nele não. Então, em Cristo, o Senhor já nos deu as regiões celestiais. Amém? Amém. Então, nós temos que botar o pé e tomar posse e destituir principados e potestades que estão ali, irmãos. Né? Então, é na mesma região, Lucimar. É a mesma região. É a terra prometida. Mas o povo tinha que ir lá e guerrear contra os gigantes. Tinha que destruir os gigantes, porque eu te dou a terra.
A terra já é sua. Aonde colocar a planta do seu pé? Então tinha uma responsabilidade do povo de colocar a planta do pé. Então nós temos uma responsabilidade, né, de conquistar as regiões celestiais, que já é nossa, porque Cristo venceu. Ele é o cabeça, ele já nos deu. Mas lá tem gigantes, irmãos. Então em Cristo, nas regiões celestiais, é onde se encontram as piores lutas, irmãos. As piores batalhas. E que irmão aqui não tem passado por batalha, irmãos? Espiritual. Nós temos falado sobre isso muito nesses dias, né, Kátia? Né, Aline? Batalha espiritual, irmãos. Nós temos que conhecer esse assunto, irmãos. Nós não podemos ser ignorantes com relação ao mundo espiritual. Que nós falamos ontem, né? Acho que foi o André que falou. É mais real do que isso aqui que a gente está vendo, irmãos. No mundo espiritual. Aqui em Eclesiastes 8:5, eu tenho estado nesse texto. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Sim. É o tempo e o modo. Só o espiritual que vai discernir isso. E como que nós temos que nos comportar, irmãos? Vamos lá, Lucas, capítulo 18, já caminhando para o final. Lucas 18. Lê para mim, irmão Vino. Lucas 18, com essa voz bem grave aí. Versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, e nunca esclarecer. Amém. Só isso, irmão Vino, só aí. É o dever de orar sempre e nunca esmorecer, irmãos. Nunca desanimar, nunca desistir. Porque no tempo final, nesse tempo de restauração, como aconteceu no passado com o povo de Israel, o inimigo também vai se levantar, irmãos. Lembra da restauração dos muros? Que o inimigo se levantou para atrapalhar a restauração? Ainda ofereceu ajuda, né? Oferecendo ajuda, né? Enganando o povo, desgastando o povo. Imagine, você ter que fazer alguma tarefa, qualquer um aqui que faz uma tarefa tem que estar atento à tarefa que está fazendo, né? Imagine você ter que fazer alguma coisa, mas com atenção em outra coisa, irmãos. Olha que coisa difícil, né? Tremenda, né? E assim somos nós, irmãos, nesse tempo de restauração. Nós temos que estar com os olhos na edificação da igreja, na edificação de nós mesmos em Cristo, trabalhar para isso, mas também temos que estar guerreando, irmãos, contra as hostes espirituais da maldade. Uma colher de pedreiro na mão, uma espada na outra, irmãos. Nas regiões celestiais é onde estão as piores batalhas, irmãos. Mas por Cristo nós já somos vencedores, permanecendo em fé, orando sem parar e sem esmorecer. Porque aqui no versículo 8 do próprio capítulo 18, o que o Senhor fala aqui? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Será que ele achará fé na terra, irmãos, nesses últimos tempos? Acharão esse milhão, não é? Poucos, né? Pouquíssimos remanescentes que vão estar ali ocupados nesse serviço de restaurar o fundamento, de restaurar o testemunho do Senhor. Porque o inimigo está batalhando, irmãos. Ele está lutando. Vamos lá, Daniel, de novo. Capítulo 7. Falar desse desgaste, né? Daniel 7. Isso é muito real, esse desgaste. Nós éramos escravos, prisioneiros de guerra de Satanás, né? Na terra. Agora o Senhor nos coloca em lugares celestiais. Então nós agora estamos, vamos dizer assim, em Cristo nós estamos em igualdade com Ele, lutando com as armas do Senhor. Por isso que Ele está raivoso. Sim. Está irado. Sabendo que pouco tempo lhe resta. Nós vamos a qualquer momento, juntamente com o Senhor, Ele vai vir para a terra e a gente vai ter uma próxima lugares celestiais em Cristo. Aqui no capítulo 7 de Daniel, versículo 25, falando do anticristo, né? Fala assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo,
Daniel, capítulo 7, versículo 25. Amém? Cuidará em mudar os tempos. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então ele fala aqui que ele magoará os santos do Altíssimo. O que quer dizer essa palavra magoar, magoará? É um desgaste, tanto emocional quanto espiritual. É um desanimar, é um consumir, é um desgastar. Né? Então nós temos visto muitos irmãos nesse desgaste, né? Sendo magoados pelo inimigo, passando por batalhas espirituais e muitas vezes sem compreender, sem entender o que está acontecendo. Aí é que aparece o quê? Aparece o quê, irmãos, nessa hora?